Se a gente fizer isso bem feito, naturalmente os clientes... Continua girando, a roda continua girando. O cliente continua entrando, continua voltando, falando bem e indicando. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, mano velho. Boa tarde, mano velho. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Começando aqui hoje, pessoal, mais um Café com Prosa. Hoje não estamos ao vivo. A gente tá gravando, que teve um probleminha com a internet. Mas vai dar certo, né? Vai dar certo. Esse aqui é o Café com Prosa. Essa é uma conversa que eu e o Rodrigo, a gente tem toda semana com amigos, clientes, parceiros, pessoas da nossa equipe, pessoas que acompanham a gente sobre marketing e vendas. Nosso objetivo aqui com o Café com Prosa é trazer reflexões com vocês, principalmente para pequenos empresários, né, Rodrigo? A gente sabe que tem muito conceito, muita teoria, conteúdo, muitos modelos, frameworks, sistemas que a gente pode aplicar para poder desenvolver tanto o plano de negócios quanto o marketing e vendas das empresas, mas que muita coisa fica ali mais acessível às grandes empresas e às médias empresas, que têm acesso a equipes maiores, né, profissionais mais caros e por aí vai. E aí o pequeno negócio às vezes fica meio sem acesso a tudo isso, né, velho? E aí a gente... nossa intenção aqui é trazer essa reflexão para a realidade da pequena empresa também. Então, hoje nós vamos trazer o nosso tema Flywheel, que é basicamente um conceito criado pela HubSpot, né? Um framework, uma estrutura, uma forma de visualizar o negócio, que é muito interessante, né? E totalmente alinhada com o conceito de centralidade no cliente, que é um conceito massa demais. É isso aí. E o nosso objetivo, então, é a gente, antes de a gente adentrar, mergulhar nesse assunto, né? Acrescentar um pouquinho, a gente desmistificar, né? A gente tentar trazer de uma forma mais simples um pouco mais esses conceitos de marketing e vendas que às vezes ficam baralhados, né? Bagunçados ali na cabeça do empresário. E principalmente com o nosso toque especial aqui, que é o toque de quem está à frente de uma operação, uma agência de marketing, que já atendeu aí mais de 800 empresas, né, por todo o país afora. Então, a gente tem acesso aí a operações diferentes, a como o empresário, o pequeno empresário, enfim, pensam, né, e a gente vai masterizar, né, é masterizar a palavra? Talvez a gente vai desdobrar. Desdobrar, de uma forma bem simples, o que a gente está aprendendo, que a gente aprende ao longo desses 10 anos aí com nossa agência, né? E com os nossos parceiros, nossos clientes aí ao longo dos anos. Exatamente. Nossa missão, né, é ajudar pequenos negócios, na verdade, projetos, né, que a gente acredita a se desenvolverem e gerarem impacto na sociedade. É isso que a gente faz. Então, a gente faz isso através da nossa agência, que é a Bieds, onde a gente operacionaliza, presta, né, serviço de tráfego pago, criação de site, né, enfim, criação no geral, consultoria, e através aqui do Café com Prosa, que a gente fala para um público muito maior. Né? Então, aqui a gente traz a reflexão. Então, vamos trazer esse conceito aqui hoje. E outra coisa que é legal aqui do Café com Prosa é que obriga a gente a estudar, né, Rodrigo? Nossa, demais. A gente acaba estudando bastante para poder trazer aqui uma reflexão legal para o nosso papo. Então, a gente gera benefício de várias formas aqui com esse conteúdo. Então, vamos lá? Vamos lá. Bora lá. Então, gente, quem tá assistindo aí a gente pelo YouTube, se tá assistindo a primeira vez, vai com calma, vê o que você acha aqui da nossa conversa. E se você gostar, eu te convido a se inscrever no canal. E se você já conhece, já acompanha aqui, curte aí, né? Nem preciso falar nada. Bom, inclusive, tem vários episódios aí. Já aí, dá uma rolada aí pra baixo aí. Pro lado aí, você vai ver, se você tiver no YouTube, né, você vai ver que já tem vários episódios gravados com vários temas aí importantes de vendas, medo de vender, né, que a gente gravou recentemente. Estrutura de time comercial, acompanhamento de vendas. A gente já falamos sobre funil, né? Funil de vendas. Centralidade no cliente,
anúncios no Instagram, no Google. Site, né? Como o que você precisa de ter num bom site. Isso, o que você tem que evitar quando for contratar uma agência de marketing, o que você precisa saber, né? Como evitar erros ao contratar. Muita Enfim, coisa, né? muita coisa, muita coisa. Grupos de WhatsApp, a gente tem falado muita coisa. E aí hoje nós vamos trazer o Flywheel, que é um conceito muito legal e que vai avançar no tudo que a gente já trouxe até agora. Então vamos lá. Vamos começar? Bora. Então, gente, primeira coisa. Vamos lá. Por que que esse tema é importante? Por que que você deve acompanhar isso aqui com a gente? Muitos negócios, eles estruturam o seu modelo, né? A sua área, vamos dizer assim, a sua área comercial, mas eles estão estruturados num modelo linear, em que você atrai o cliente, engaja aquele cliente, né, de alguma maneira, faz a abordagem comercial, o cliente, né, entra no seu site, coloca os produtos no carrinho. Em seguida, ele faz a compra e tá aí o fim do processo comercial. É um processo linear. A atração, né, ele passa pelo processo e vira um cliente. E acabou. Tem alguns negócios que já vão além. É comum a gente trabalhar hoje o pós-venda, né, Rodrigo? Então, tem muitos negócios que hoje trabalham muito bem o pós-venda, né? E aí, no pós-venda, a gente tem tanto a abordagem comercial pós-venda e tem também a ideia da operação em si, né? Da gente entregar um bom serviço, e também tem a ideia do sucesso do cliente, né? Tem as operações de sucesso do cliente que garantem que o cliente ele realmente está conseguindo usar o produto, ter sucesso com ele, e também traz a área de sucesso do cliente também tem o desafio de trazer mais receita, certo? Então a gente tem essa estrutura geralmente. Porém, de uma certa forma, é muito comum a gente ter essa visão linear desse processo, mesmo que você trabalhe pós-venda. O Flywheel, ele vem com uma proposta diferente, né, Rodrigo? É uma forma de organizar, é uma estrutura, um framework, uma forma de organizar essas ideias de uma maneira, sob uma outra perspectiva. E como que funciona isso? E aí, só para pontuar, antes de você entrar nisso, uma coisa que a gente vai falar muito aqui, gente, a gente vai voltar naquele conceito da centralidade no cliente, né? Então, inclusive a gente tem um episódio só falando sobre isso, né? Nós vamos falar um pouco sobre a importância disso e como que, na prática, isso vai influenciar no Flywheel e em toda essa dinâmica que a gente está falando aqui hoje. Uhum. Show, beleza. Então bora pra cima. Acho que vou querer mais um cafezinho. Você pode servir pra mim, cara? Claro. Gente, hoje a gente tá tomando café, a gente sempre aqui tá tomando um cafezinho, porque na real o nosso objetivo é tomar um cafezinho e trocar ideia, né? Hoje a gente tá tomando um café bem especial aqui, que a Isabela Rolim me mandou pra mim ontem. E tem um docinho de leite também, do Vibra Café, gente, muito obrigado. Bom, mas então vamos lá. Como que funciona o Flywheel, então? A ideia é você ter imaginar uma roda, né? O Flywheel, em português, é difícil traduzir, né? Mas basicamente, você conseguiria traduzir como volante, né? Mas a ideia é a analogia é com uma roda muito grande, muito pesada, que é difícil você colocar ela para girar, certo? Ela tem uma inércia para poder começar a girar, mas à medida que ela começa a girar, ela tem o efeito da inércia, né, vai manter ela girando. Ela continua girando sozinha. De uma forma mais fácil. De uma forma mais fácil. Então você tem que colocar pouca energia para manter ela girando na mesma velocidade. E se você colocar uma energia maior ali, ela vai acelerando. Né? Mas o ponto é esse, é que ela tem essa inércia, né, de manter a velocidade, né? Ela tem pouco atrito. Essa é a ideia. Você diminuir os atritos nessa roda e manter ela girando. Então, essa é a analogia. E como que ela funciona na prática? Você tem, no modelo do Flywheel, o cliente no centro, certo? Um cliente no centro. E você tem 3 fases que acontecem de forma cíclica. A primeira é o atrair. Então, você primeiro atrai o cliente, depois você engaja o cliente, você envolve ele. Nesse momento do processo de engajamento é que tem a venda. E depois, no final,
Você encanta ele. Você tem um encantamento, que é a terceira parte. Né? E o ponto-chave do Flywheel é que se o cliente ele está satisfeito, ele mesmo vai trazer novas oportunidades, né, lá para a etapa de atração. Ele mesmo traz novas oportunidades, então ele meio que retroalimenta o funil. O cliente satisfeito continua alimentando o funil. Como que essa alimentação acontece? Através de recompra, então o cliente satisfeito compra de novo, ou faz ou compra mais, né, faz um upgrade, alguma coisa assim. A gente tem o processo de indicação também. O cliente ele realmente indica o seu serviço ou produto para uma pessoa que ele conhece. E, em terceira instância, a gente tem o fato de ele falar bem, simplesmente. Então, se o cliente fala bem de você, da sua empresa, ele também está trazendo, mesmo que ele não indique diretamente, ele também está trazendo novas oportunidades, né? E alimentando novamente o processo comercial. Então vamos revisar aqui, né? Primeiro, atrair. Quando a gente fala de atração, a gente está falando de aquisição, né? Depois, envolver, que basicamente é você gerar conexão, né? Você fazer um trabalho de sucesso do cliente, e você encantar, né? Que entregar um over delivery ali para aquele cliente, né? Para que ele fique, cara, que essa empresa aqui é show de bola. Exatamente. Vou indicar para mais pessoas, vou comprar mais, né? Quando a gente observa esse modelo e começa a destrinchar ele, você percebe que assim não tem, na verdade, assim, muitos desses conceitos, né, eles são abordados por diversos outros frameworks, outros modelos, né? A gente tem lá no Growth Hacking essa visão também, né? A gente tem o próprio funil, ele se envolve com isso, né? Ele tá envolvido ali nesse conceito também. Então, assim, todos os modelos que são usados hoje, eles têm o mesmo objetivo, né? Fazer com que a empresa cresça de forma sustentável, né? E que crie um bom relacionamento com os clientes. Todas as técnicas, todas as formas de enxergar o negócio, eles estão indo para a mesma direção. O Flywheel é uma forma como a HubSpot conseguiu desenvolver para tentar trazer isso mais para a realidade, né? Uma forma de enxergar o negócio que faz com que a gente consiga facilite a nossa interpretação e a tomada de decisão. Então, o legal disso tudo é que, assim, considerando que a gente tem essas etapas, né? Então, a gente precisa atrair, a gente precisa envolver e precisamos encantar, né? Se a gente fizer isso bem feito, naturalmente a roda continua girando. O cliente continua entrando, continua voltando, falando bem e indicando. Uhum. Essa é a ideia. E na prática, não é uma proposta tipo inovadora no sentido de ninguém faz isso. Não, quando eu estava até pensando sobre isso essa semana, muitas vezes, muitas empresas que crescem, você vê que elas estão fazendo isso bem, mesmo sem saber que isso é um flywheel. Uhum. Então, assim, não é porque você não entende o que é flywheel que você não faz você não está fazendo essas coisas, certo? Uhum. E aí já trazendo um pouco para a discussão e pro nosso mercado mesmo, né, gente? Brasil e enfim. A gente estava até falando sobre isso quando a gente estava organizando o assunto para hoje, que muitas vezes, né, a gente sempre vê os empresários, né, falando sobre vender mais, sobre trazer mais clientes, sobre escalar, né? E pouco se fala, né, ou proporcionalmente pouco se fala da retenção, né, da manutenção desses clientes, da satisfação desses clientes, né? E então, sempre o processo de atrair novos clientes tem uma certa prioridade, né? Eu estou falando de uma forma genérica aqui, né? Quando a gente olha para vários mercados, conversa com empresários. Uma visão geral geral das empresas. Então o foco está sempre naquele funil linear, né? De trazer novos clientes, mas, cara, não tem uma grande preocupação em reter, em revender para aquele cliente, porque ele gostou, né? Então, eu acho que faz sentido a gente falar mais sobre isso, né? Falar mais sobre
a qualidade, a qualidade do que a gente entrega e o valor que realmente isso gera para as pessoas, né? A transformação que isso gera. Porque isso vai fazer com que as vendas elas aconteçam com mais facilidade. É muito mais fácil você trazer, né? A gente fala isso aqui, é muito mais fácil muito mais barato você vender para um cliente que já te conhece, que já comprou de você uma vez, que já está dentro, que tá dentro ali dessa carteira ou que veio por uma indicação, do que você vender para alguém que nunca te viu, né? Você precisa trazer aquela pessoa tanto pela mão, através do funil de consciência, né, para ela poder ficar consciente sobre o produto, o serviço e realmente tomar ação. E além disso, você precisa gerar confiança, né? De uma pessoa que nem te conhece. Claro que assim, né? Não é porque a gente está falando isso aqui que você não tem que trabalhar a sua aquisição, né? Trazer novos clientes, construir um sistema de aquisição, que isso é super importante para sua empresa, lógico. É essencial. Essencial, fundamental. Mas vejo, né, muita gente negligenciando aquilo que já foi vendido, né, os clientes que já vieram e tudo. Então... Se a gente tem uma visão de centralidade no cliente, ou seja, se o cliente está no centro das nossas decisões, né, de tudo na real da empresa, você realmente vai dedicar um esforço maior em manter, em como você vai melhorar o relacionamento com aquele cliente ao invés de focar só nos novos. E na prática, né, a gente vê isso porque assim, a gente trabalha com muitos projetos, né, de empresas de diversos segmentos. Então, a gente vê assim, que você gasta muito mais o investimento, né, de forma substancial em trazer aquele cliente novo, seja em anúncio, né, anúncio para público frio, seja em patrocinar feiras, né, ou enfim, fazer diversas atividades, promoções para trazer o cliente novo. Só que aí aquela taxa de recompra ou aquela taxa de indicação, ela tá ainda baixa. E aí você vai ver e a pessoa não tá fazendo ainda, tá fazendo poucas ações para que isso aconteça, né? Não tá favorecendo a indicação, favorecendo esse cliente de retornar, né? É bizarro quando a gente pensa, quando a gente vai atender aqui alguns projetos, vai analisar alguns projetos e ver que produtos ótimos ou profissionais que oferecem serviços excelentes que tem uma baixa taxa de retorno, sabe? E assim, né? Até um exemplo bom que eu gosto, que eu gosto bastante, assim, né? Você que está assistindo aí, não sei, mas provavelmente você já deve ter comprado um curso, sei lá, um curso online, alguma coisa assim, que você comprou e não assistiu, né? Ou não assistiu tudo, pelo menos, né? E também, do lado de lá, de quem te vendeu, também não houve nenhum tipo de ação para te incentivar a terminar o curso, né? Foi um processo de venda, você foi lá, comprou, você não terminou de assistir o curso, isso não te gerou valor, você não te gerou transformação, muito provavelmente você não vai comprar mais nenhum curso daquela pessoa, daquela empresa, e você não vai indicar para ninguém, né? Então, a gente percebe um foco grande em te fazer comprar, mas depois se você vai assistir ou não, se você gostou ou não, pouco importa, né? E isso faz com que essa empresa que vendeu o curso tenha que cada vez gastar mais dinheiro para poder vender mais cursos para pessoas novas. Isso, num mundo em que o tráfego pago está cada vez mais caro, a concorrência por atenção cada vez maior, né? O nível de conteúdo que as pessoas produzem cada vez mais alto. O nível de sofisticação das empresas, né, com relação ao marketing está só aumentando. Sim. Né? Quando a gente fala, a gente está trazendo aqui, por exemplo, esses conceitos, né, que são conceitos que hoje são novos, né, assim, novos assim, eles são bem mais a galera do marketing mesmo, né, que estuda isso e tudo mais. Sim. Mas vem Não, são conceitos novos, né, tipo, a teoria de negócio, ela é muito nova, né, se você for ver, por exemplo, o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele estava vivo até pouco tempo atrás, né? Nem sei quantos, né? Vou dar pra pesquisar aqui, para não falar bobagem. Mas ele estava vivo até pouco tempo atrás. Eu acompanho o conteúdo que é excelente lá do Gestão do Amanhã, né? Do Salibão e do Magaldi. Isso. E eles, né? E o Salib, ele conviveu com o Peter Drucker, né? Então, assim... ou seja, é recente. Então, assim... são conceitos que ainda estão amadurecendo.
certo? Mesmo que no nível acadêmico eles já estejam bastante, né, já tenham sido muito trabalhados e eles vão evoluindo, né? Aqui na realidade, né, no dia a dia das empresas, a gente não tem uma cultura é, implantada, né, solidificada, certo? Uhum. Mas foi mal, te cortei. Não, mas é isso, assim, cada vez mais esses conceitos eles vão ficar mais conhecidos, né? Então, as empresas, os empresários, as equipes de marketing, elas estão se profissionalizando. Então, vai ficando mais difícil mesmo, né? E a gente tem que ir se adaptando e se profissionalizando cada vez mais, certo? É, quando a gente fala de flywheel aí, né? A gente está falando de centralidade no cliente, gente. Né? Centralidade no cliente, às vezes quando a gente fala parece complexo e tudo mais, mas basicamente é você trazer o cliente para, cara, ser o seu conselheiro ali dentro da sua empresa, né? Os seus melhores clientes, aqueles clientes que mais fazem sentido ali para o seu negócio, trazer eles para dentro no sentido de, cara, o que você está achando? O que você acha que eu posso melhorar? Por que você acha que está sendo legal aqui? Né? Então, essas perguntas, esse cuidado de colocar o cliente aqui do seu lado e falar, velho, vamos melhorar essa empresa aqui juntos. Né? O que eu posso fazer para poder transformar, te gerar mais valor, né? Isso é negligenciado demais, né, cara? Demais. E assim, a gente tem que levar em conta também que esse processo de crescimento através de indicação, boca a boca e tudo, ele é o que geralmente já acontece. Todas as Naturalmente empresas, acontece, né? elas realmente, quando elas começam, elas viram uma empresa de verdade, né, ganham aquele primeiro impulso através de indicação, e muita empresa cresce mesmo através de indicação. Né? Não é a maior parte das empresas que investe, por exemplo, em marketing digital, né, em uma comunicação mais elaborada. Não, isso aí é a menor parte. A maior parte das empresas, ela existe devido à indicação, devido aos clientes que ela já conquistou. Só que a gente não faz não toma iniciativa de fomentar e favorecer mais isso. Fica uma coisa que é meio que intuitiva, não é? A gente deixa na mão da sorte, na prática, né? Eu queria trazer aqui uma analogia que eu achei interessante, que é a analogia do pão de queijo. Pausa pro café. A analogia do pão de queijo, que é como se fosse o seguinte, essa ideia do flywheel, né? Primeiro, vamos supor, você sente o cheiro do pão de queijo. Pão de queijo, imagina um pão de queijo que acabou de sair do forno, né? Quando ele coloca ele ali na mesa, você sente o cheiro, isso é o marketing, né? É o que está te atraindo. Você vai lá, pega um pão de queijo e come. Quando você dá aquela primeira mordida, é você se envolvendo, né? É o envolvimento, é como se você tivesse comprado, né? Seria vendas. Né? A partir dali, o relacionamento ele começa a ficar realmente próximo. E logo depois, se o pão de queijo for bom, você ficar satisfeito, o que você faz? Você fala, nossa, que pão de queijo gostoso, né? A primeira coisa que você fala bem, você fala, nossa, que pão de queijo gostoso, né? E aí você vira pra pessoa do lado e fala, prova um também. Aí a pessoa, vendo que você gostou né, que você indicando, ela vai lá e prova também. E você, que acaba de comer o primeiro, vai lá e pega o segundo, né? Compra de novo, né? Tipo isso. Então é mais ou menos isso. Isso é o flywheel funcionando, sabe? De um jeito assim mais simples, mineiro de explicar. E aí, a gente quer trazer aqui para vocês também algumas boas práticas, né? Pra gente poder vivenciar isso aí de uma maneira mais prática mesmo, né? Aplicar aí no nosso dia a dia, né, Rodrigo? Você gostou desse exemplo do pão de queijo, cara? Gostei. Eu acho que é por aí. É mais simples do que a gente pensa, né? Às vezes parece complexo, mas na verdade a prática é que, cara, é você fazer um bom produto, fazer um bom atendimento, né? E naturalmente as pessoas vão te indicar e vão recomprar. A gente volta à escuta ativa, né? Ter uma escuta ativa em relação ao cliente. Perguntar, observar, ver o que ele tá fazendo, o que ele tá falando e tudo. Se ele tá voltando, não tá. E aí, a partir disso, você criar ações para que
para valorizar isso, né? Dar valor que o cliente ele realmente reconhecer o valor que o cliente realmente tem na sua organização. Tipo assim, por exemplo, você tá dando um exemplo aí, né? Você tem a sua banquinha lá e você vende o pão de queijo, né? Cara, você começa a vender o pão de queijo, aí você percebe que, tipo, as pessoas elas vão lá, compram uma vez e não voltam mais. Alguma Mas, coisa pô, tá errada. você tá olhando lá e, pô, o Gustavo comprou aqui uma vez, nunca mais voltou. Aí vem lá o João, a Ana, vem lá, vai lá, compra e nunca mais volta. Cara, alguma coisa tá errada, né? Ei, vamos revisar aqui, vamos começar a perguntar para as pessoas o que elas estão achando, Uhum. né? Às vezes o pessoal vai te falar, cara, olha, o pão de queijo tá frio. Tipo assim, não quero comer pão de queijo frio, por isso que eu não volto aqui mais. Sim. É. E isso é a etapa do encantamento, certo? Mas a gente tem, lembrando que a gente tem 3 etapas no Flywheel, talvez a sua empresa, ela faça bem essa fidelização, esse encantamento. Você tem um ótimo serviço, a pessoa chega, elogia. Por exemplo, uma clínica, né? O médico recebe muitos elogios e avaliações no doctoral de pacientes que estão indo lá e tudo. Então, você tem um serviço ali, um produto excelente. Só que você tem uma entrada, o atrair, ele tá zoado, né? Ele não atrai tantas pessoas. Então, você pode ter um problema ele não atrair. Né? E também tem aquele problema na parte do engajamento, né? Que é processo de venda, processo comercial, né? Aquela pessoa que atende o cliente que não tem uma capacidade, não tem processo comercial, isso pode atrapalhar também. Então, não é só a parte do encantamento, né? É tudo. É a roda, né? Toda, isso, a roda toda voltada para o cliente, certo? E a gente tem aqui algumas ações práticas, né, que eu separei aqui para a gente refletir aqui um pouco sobre como que o pequeno negócio pode vivenciar esse conceito. Eu vou trazer alguns aqui e a gente vai falando, beleza? Então, primeiro, coletar depoimentos e incentivar indicações. Isso é uma coisa que, quando a gente vai estudar vendas, é uma coisa básica, né? Sempre no processo comercial a gente vai ouvir pessoas que ensinam vendas, que falam sobre vendas, falarem que a gente precisa pedir indicações para os nossos clientes, tanto os que fecharam, quanto aqueles prospectos que não fecharam, mas que conseguiram entender o valor conseguiram entender o que está rolando, né? A indicação, inclusive, se vocês quiserem depois, entra lá no nosso site, que vocês vão ver 2 exemplos lá de depoimentos que a gente gravou de clientes, enfim, né, que entenderam como que foi a dinâmica ali do nosso atendimento e contam um pouco sobre isso. Então, já que a gente está falando aqui, é um ótimo exemplo, depois entrem lá para vocês verem. Mas a indicação, ela não vem só de tipo, a empresa do Gustavo é muito legal, ô Lucas, vai lá, conversa com ele, né? A indicação, ela vem do depoimento também, né? Que eu estou indicando para quem quiser ouvir essa empresa que gerou um resultado muito positivo para mim. Então, muitas vezes a gente tem talvez até um pouco de receio ou medo de pedir, né? Mas assim, cara, gera um resultado tão grande, né? Às vezes nem precisa ser um vídeo, pode ser uma avaliação no Google, por exemplo, né? E a gente não exercita esse lance de pedir. É isso mesmo. E também as indicações também, né? Indicações, tipo, igual, lá na nossa agência mesmo, né? A gente recebe muitas indicações legais, né? Indicações de qualidade, assim, de valor, né? De clientes de clientes e amigos que já fizeram um projeto com a gente. E, assim, é um grande motor pra gente. Né? O motor do Flywheel funcionando, né? E é natural, né? Assim, a gente não costuma pedir muita indicação, né? A gente até A gente é muito tranquilo bem de nisso, boa né? em relação a isso. Poderia ser até mais agressivo, mas nem né? A gente não pede muito, indica a gente e tal, mas mesmo assim acontece. Então, quando você pede para indicação, deixa claro para o cliente, é importante para mim que você me indique. Isso acontece de uma maneira ainda mais... Você favorece mais esse comportamento, né? Bom, além disso, a gente tem um outro processo que é ter produtos de continuidade ou upsell. A gente também existe a situação em que você vende algo para o cliente e depois não tem mais o que vender. Ou você tem um produto que... Não tem o próximo passo, né? Que assim, você vende uma vez e a pessoa só vai precisar daquele produto novo daqui a 2 anos, sabe? Então, assim, um caso que acontece muito é imobiliária, né? É difícil, você vende um imóvel para uma pessoa, aí você vai vender
15 que anos para ela depois. depois de novo, né? Vai vender outro imóvel, né? Então, assim, é, tem situações em que é mais complexo, né? Você ter isso, mas assim, é importante a gente pensar o que vem depois. Quando eu resolvo o problema do meu cliente com esse produto, o que mais ele precisa? Certo? É muito. Quando a gente pensa em produto, já é um pouco mais fácil de... Mas assim, você deu o exemplo aí de imobiliário, por exemplo, né? Às vezes, cara, se a gente pensar assim direitinho, até que todo mercado tem uma forma, né? Por exemplo, eu não sou o maior expert em mercado imobiliário, mas, por exemplo, às vezes você vende o primeiro produto que você vende ali para aquela família é o primeiro apartamento, né, que eles vão morar. Aí daqui a poucos anos eles vão fazer um investimento, comprar um lote, Sim. né, comprar um segundo apartamento para poder alugar, né, com um perfil diferente. Então, assim, tem margem, né? Uhum. Sempre tem margem para poder trazer algo novo, trazer um próximo passo, né? No nosso caso, por exemplo, né? Cara, a gente consegue trabalhar desde a empresa que está começando, que não tem a identidade visual, que quer fazer uma logo, Uhum. aí depois ela quer fazer um site, aí depois ela vai fazer o tráfego pago, aí depois vai fazer a produção de conteúdo, Sim. aí depois vai implantar um sistema de CRM, por exemplo, Uhum. e aí a gente vai agregando e completando e construindo todo aquele ecossistema digital para que a empresa consiga evoluir cada vez mais, né? Sim, exatamente. Café também é outro bom exemplo, né? Você tem o próprio café que você compra e vai recomprar, pode recomprar sempre, né? Mas aí você tem equipamentos, você tem conhecimento que pode ser compartilhado, né? Para poder sobre isso, né? Você tem várias, até mesmo um acompanhamento, né? Por exemplo, no caso que a gente está tomando café, tem o docinho. Então, assim, tem várias coisas que você pode ir complementando esse produto. Camisa, por exemplo, né? Hoje a gente já tem empresas que vendem, que você vai lá, compra uma camisa, gosta, ele te vende uma assinatura de camisas. Que você mensalmente recebe uma caixa Uhum. com camisas na sua casa e isso você assina por um ano, né? Então você era um cliente que ia comprar só uma camisa e ia ficar 6 meses sem comprar, ia comprar de outro lugar, você começa a ter uma recorrência ali, Sim. né? Então, assim, a gente pensando direitinho, né? Sempre dá para pensar nesse próximo passo. Sim, até mesmo porque a ideia é que a gente desenvolva ecossistemas, né? As empresas, elas estão aí para resolver, a gente está aí para resolver problemas específicos, né? Mas a gente sempre, o problema que uma empresa resolve, ele sempre está inserido num contexto, certo? E esse contexto é que é o ponto, né? A gente precisa resolver, gerar impacto no contexto e não em algo pontual. E outra coisa que você está comentando sobre esse caso, você está dando esse exemplo aí da camisa, eu queria falar uma coisa, um outro conceito que é importante, né? A ideia, uma das ideias, né, a serem trabalhados no Flywheel é você diminuir os pontos de atrito, né? Os pontos de atrito são aquelas situações que fazem com que a roda gire, perca velocidade. Então, nesse exemplo que você deu da camisa, a pessoa compra uma camisa e aí depois entra num plano de assinatura para receber camisas todos os meses. A gente tem hoje várias empresas que fazem isso, certo? Mas vamos lá. Se você compra a primeira... Provavelmente a pessoa, antes de assinar, ela compra uma camisa, né? Ela vai experimentar primeiro. Esse é o caminho mais comum. Ela compra a camisa. Se ela gosta daquela camisa, e a camisa realmente dura, né? Se ela entrega o valor que ela se propõe, e também, né, claro, né, por um preço que a pessoa acha justo para aquele produto, com bom custo-benefício, aquela pessoa, ela vai, em algum momento, falar bem daquela camisa, ela vai continuar usando, ela vai, em algum momento, né, quando ela estiver conversando sobre isso com outras pessoas, ela vai falar da experiência dela. Por outro lado, se aquele produto gerou uma insatisfação nesse cliente, ou seja, se ele ficou gasto, perdeu a cor, né, não cumpriu o que ele se propunha por algum motivo, ou tive um problema e eu tentei resolver com o suporte da empresa e não foi legal. Qualquer ponto que gera insatisfação para esse cliente vai virar um ponto de atrito para o Flywheel. Ele vai, esse cliente, ao invés de ele te indicar ou ele ficar neutro, ele vai falar mal. Esse é um
quebra-molas ali No processo. no porque, movimento da roda, né? quando ele relatar a experiência dele com as pessoas em volta, todas aquelas pessoas vão ficar, vão ser contaminadas por aquela visão. Uhum. Né? Então, assim, esse padrão de comportamento, ele corrobora com a ideia de que a satisfação do cliente, ou seja, centralidade do cliente, mas a satisfação do cliente, ela deve estar em primeiro lugar, acima da aquisição, Uhum. certo? Uhum. E a ideia do Flywheel é isso, né? Tipo, diminuir esses pontos de atrito em todo o processo. Né? Eu tava vendo uma palestra sobre isso recentemente, e aí, depois eu não vou lembrar o nome do cara, que é da HubSpot mesmo. É Dan alguma coisa, eu não vou lembrar. Depois eu coloco aí nos comentários, pra vocês verem também, gente. Mas ele tava falando que a ideia é tirar os atritos em todos os pontos do processo, né? Então, por exemplo, um exemplo interessante. Se você baixa um aplicativo hoje e você não consegue usar ele de imediato, de forma intuitiva, você desinstala aquele aplicativo e baixa outro. Hoje a gente está numa era em que a usabilidade ela é muito importante, né? Antes a gente tinha manuais de usuário, manuais para você usar qualquer tipo de produto. Hoje em dia não. A ideia é que você pega o produto e já começa a usar ele de imediato. Não precisa ter aquela barreira de você ter que ler e aprender a operar ele. Né? Então, quanto menos barreiras para poder operar o produto, melhor hoje em dia, certo? Então, é mais ou menos isso, né? Se você, tem um aplicativo que você precisa aprender a usar, quanto maior a energia que você tem que colocar para isso, maior é o atrito para que a pessoa saia do processo de atrair e entre no processo e vai avançando, né? Dentro do processo comercial como um todo, certo? Então, a gente diminuir esses atritos. Desde a atração, é fácil da pessoa chegar em você, te encontrar, é fácil da pessoa entender o que você faz com clareza, é fácil para a pessoa comprar. Ela sabe aquelas empresas que para poder mandar um orçamento você tem que mandar um monte de dado? Uhum. Então isso aí vai na contramão, né, disso que a gente está falando. Então tem que ser fácil para fazer todas as etapas do processo. Isso aí. Outro ponto que a gente colocou é manter contato ativo com a base de clientes, né? Você está sempre ali conversando com quem já comprou ali de você, né? Que a gente já falou aqui. Manter aquela chama acesa, vamos dizer assim. Criar grupos de clientes. Então, nós já falamos aqui de comunidades, né? Então, tem um grupo de WhatsApp ali para poder conversar, para poder atender ali os seus clientes mais quentes, né? Vamos dizer assim. E o NPS, né? O NPS, que, para quem não sabe, é o índice de satisfação do cliente. Então, rodar o NPS dentro da sua empresa de uma forma constante. Mesmo que seja simples? Simples, mas de uma forma consistente é importantíssimo para que você consiga coletar essas informações de melhoria e de otimização ali dos seus produtos. Uma coisa que eu acho importante de falar, né? É uma frase, na verdade, que a gente colocou aqui, que é o seguinte: no funil, você empurra o cliente. No flywheel, o cliente é quem te empurra para frente. Né? Isso é bem legal. Sim. Né? Porque quando a roda ali que a gente falou mais cedo começa a girar, a tendência é que ela gire cada vez mais rápido. Né? E aí vai ficando mais... Não é que vamos falar mais fácil, não, né? Mas vai ficando mais... natural, talvez, né? O crescimento, né? Você ficar reinventando a roda e criando... Putz, eu vou criar agora um funil de cabeça para baixo, vou criar uma copy absurda para conseguir continuar vendendo. Né? Não, é natural, entendeu? As pessoas vão te indicar cada vez mais. E assim, quanto mais próximo é o relacionamento com o cliente, mais isso acontece, o cliente te empurra, né? Vou dar um exemplo de hoje mesmo. Antes de vir para cá, eu marquei o Pedro, né, que é um amigo nosso, cliente nosso já há muito tempo, me chamou e falou assim, cara, eu queria bater um papo com você sobre a estratégia da empresa e tal. A gente marcou essa reunião hoje de manhã e falamos sobre... e a gente falou... Né, a gente aprofundou de novo no processo da comercial da empresa dele,
Porque a gente já tinha feito isso, né? A gente já fez isso várias vezes, mas ele sentiu que tinha outras coisas acontecendo agora que precisava conversar de novo. Ele me chamou pra gente poder fazer esse processo. Então, assim, o cliente, quando o cliente ele tem uma relação próxima com a gente, né? Ele te coloca pra frente, né? Ele te chama, ele te fala, cara, eu preciso disso aqui. E se você fizesse isso aqui? Tem um processo que eu não tô achando legal, né? Bora fazer Bora diferente. corrigir, ou cara, eu tava olhando pra você consegue me ajudar com isso? Isso acontece direto, né? Algum cliente nosso pergunta, cara, eu tô com esse problema que você consegue me ajudar? A pessoa traz o contexto e a gente nem tem serviço pra aquilo, né? A gente nem definiu o serviço pra aquilo, às vezes a gente nem consegue ajudar oferecendo serviço, a gente vai indica né, outra empresa. Mas o cliente ele chega te mostrando, te deixando, te ajudando a entender de forma mais clara o contexto, o problema que ele vive. Isso acontece direto. Então já aconteceu, por exemplo, de cliente pedir para a gente dar uma ajuda, trazer uma visão sobre atendimento por inteligência artificial, sobre o uso de CRM, plataforma de site, Gateway de pagamento. gateway de pagamento, consultoria, né, time comercial, várias coisas, né, que eles vão trazendo para a gente e vão enriquecendo a nossa visão sobre o contexto deles também. Então, assim, eu acho que o ponto-chave é manter essa relação próxima, né, um canal aberto de comunicação. Né? Bom, tem mais um outro ponto aqui. E para terminar, né, processos de encantamento pós-venda. Esses processos de encantamento, eles são assim, a criatividade ela vai estar ao limite, né? Cara, mas o próprio fato de você, por exemplo, perguntar para o seu cliente o que ele tá achando, já é uma forma de você encantar ele. Porque hoje em dia isso não é comum, né? Se você for pensar, tipo assim, um bom pós-venda, não tô falando daqueles e-mailzinho mequetrefe que a galera manda pra poder cumprir tabela, não. Eu tô falando de realmente pegar o telefone e ligar pro seu cliente, falar o que você achou e colocar a cara a tapa ali, né? Tipo, ter maturidade para poder escutar é uma crítica construtiva, né? Que vai te ajudar a crescer. Mas o próprio fato de você pedir né, fazer essa pergunta, pedir essa análise, já é uma forma de você encantar o seu cliente. O cliente vai falar assim, putz, esse cara tá preocupado comigo, tá preocupado em fazer algo melhor para mim. Então, já gostei. Exatamente. Eu acho que tudo volta pro diálogo mesmo, né? Mas é isso. Bom, eu acho que... Quanto tempo que a gente já tá aqui? Cara, foi tão bom que eu nem vi o tempo passando, pra te falar a verdade. 41? 41 minutos? Boa. Gente, eu acho que é isso, né? Então, acho que a gente já conseguiu passar aqui bem por esse tema, né? Dar uma visão assim mais geral, de ter alguns exemplos. Né, a gente conseguiu conectar o conceito de Flywheel com outros conceitos que a gente já trouxe, como, por exemplo, a escuta ativa, né? Centralidade no cliente, e por aí vai. E, para concluir, eu quero deixar aqui, né, essa ideia, né, para vocês, né, levarem, que a venda, né, dentro do conceito de Flywheel, a venda não é o fim. Ela é, na verdade, o começo, né? Exato, o começo. Tipo assim, quando você vende, você está começando um relacionamento real com aquele cliente. E não é o fundo do funil, é o final do funil. Né? Então, vamos trazer essa perspectiva aí também. Fechou? Na semana que vem a gente vai ter mais Café com Prosa. Nós não definimos o tema da semana que vem ainda, então não vou falar aqui. Né? A gente vai definir agora o tema do próximo mês, agora de agosto. E a gente vai publicar no nosso Instagram, @bi.eds, e também no grupo de WhatsApp. Galera, toda vez que a gente faz essa conversa aqui, depois no final a gente abre um momento para conversar com as pessoas que estão assistindo a gente ao vivo, tá? Então a pessoa pode abrir o microfone e acompanhar a gente hoje a gente tem feito pelo Meet. Então se você quiser participar também, trocar essa ideia com a gente, poder trazer exemplos, né? Saber a nossa opinião, entra lá no grupo de WhatsApp que tá aqui na descrição, que você vai poder participar ao vivo também. Fechou? É isso aí, fechou. Então valeu. Valeu.